Bíblia no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 9. Quero que você abra o seu coração nessa noite. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus ministrar fortemente a sua palavra. Os irmãos encontraram? O livro do Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Em nome de Jesus. O texto que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Agora você abra aí no capítulo 6 de Apocalipse e leia comigo então o versículo 9, que diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 19, ou melhor, capítulo 20. Leiamos então o versículo 4, que diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amados, o livro do Apocalipse é um livro simplesmente maravilhoso. Ao contrário do que muitos pensam ser um livro de assombração, um livro de temor, um livro que impõe medo, a Bíblia nos revela, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, nos mostra que o Apocalipse é um livro de consolação, é um livro de encorajamento. Foi um livro escrito exatamente para levar os cristãos do primeiro século, já entrando para o segundo século, bem ali no final do primeiro século, levá-los a reagirem positivamente diante da esperança dos seus corações que já estavam se esvaindo. Nós sabemos que o primeiro século da igreja foi um século de muitas perseguições por parte não somente dos judeus, mas também, sobretudo, do Império Romano. Então, a igreja do Senhor Jesus sofreu muitas perseguições e muitos dos servos de Deus foram morrendo. O que animava e sustentava e dava vigor à igreja primitiva era a forte esperança da segunda vinda de Cristo. Diferentemente do que é hoje, a igreja do primeiro século, ela vivia cada momento e cada dia como se fosse o último, porque eles viram, muitos deles viram Jesus na sua encarnação, ouviram Jesus, viram Cristo na sua ressurreição. Os apóstolos, que eram ali as testemunhas e primeiras testemunhas, estavam ali, eram aqueles que viram Cristo sendo crucificado, e eles estiveram com Cristo na sua ressurreição. Eles tocaram a Cristo depois da sua ressurreição, eles comeram com Jesus na sua ressurreição, e recebeu as palavras da parte do Senhor, de que ele voltaria. A Bíblia diz que uma média de 500 pessoas aproximadamente viu Jesus Cristo sendo ascendido aos céus, quando 2 varões de brancos desceram do céu, 2 anjos, e declararam: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que o viste subir, descerá do céu, assim como ele subiu. Ou seja, a igreja então do primeiro século era uma igreja viva. Era uma igreja cuja chama da esperança da vinda de Jesus era muito grande. Eles tinham convicção de que Jesus haveria de voltar. Não havia dúvida no coração dessa igreja. Agora, muitos cristãos foram sendo salvos. Muitas pessoas foram se convertendo com a pregação da palavra por parte da igreja, sobretudo dos apóstolos,